Nos últimos anos, o yoga realmente explodiu entre os americanos. Muitas pessoas confiam nele. Alguns cristãos, porém, acreditam que há de fato um problema real com a yoga. Medite sobre isso. Coloquei a força nos filmes para tentar despertar um certo tipo de espiritualidade. O espírito que recebi dos mestres e treinei com alguns dos melhores do mundo era um espírito de violência, era diferente. É limitante rotulá-lo apenas como artes marciais. É apenas um modo de vida. Isso ajuda você a crescer emocionalmente e até mesmo espiritualmente. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o acusador que engana o mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Bem, ele treinou crianças durante anos em autodefesa. Agora, um instrutor de artes marciais está se defendendo no tribunal, acusado de agredir sexualmente uma aluna. Você realmente acredita em magia? Você quer dizer magia negra chinesa? Sim, com certeza. Ainda está sério sobre isso? E monstros e fantasmas também, suponho. Ah, claro. E feitiçaria. E suponho que você espera que eu também acredite em feitiçaria. É claro que sim. Por quê? Porque é real. Como posso saber isso, Sr. Shen? Como? Sim, como? Ajude-me aqui. Por favor, como? Você está vendo? Isso não foi nada. Mas é assim que sempre começa. Muito pequeno. As comportas do misticismo oriental e do pensamento da nova era foram abertas no Ocidente por meio do cinema e da literatura, voltados para uma geração em busca de sua identidade. Com a Revolução Cultural, Woodstock e os Beatles, as artes marciais, a yoga e a introdução da meditação transcendental encontraram uma aceitação crescente entre os baby boomers. Programas de televisão e filmes como Kung Fu, de David Carradine, The Green Hornet, Billy Jack e Epic, de Bruce Lee, trouxeram os poderes místicos das artes marciais para os lares e para a vida de milhões de americanos. E um país que, historicamente, era cristão em sua formação e crença, começou a flertar com as ideologias do Extremo Oriente. E mal sabíamos o preço que pagaríamos por pisar nesse terreno encantado. Durante as décadas de 1970 e 80, as artes marciais se tornaram populares. Com a introdução do karatê de contato total e do kickboxing para o público, as artes marciais passaram a ser promovidas não apenas como autodefesa, mas também como esporte, saúde e condicionamento físico, e até mesmo como atividade familiar. As aulas de artes marciais, tai chi e yoga
começaram a surgir em YMCAs e academias de ginástica em todos os EUA, e Hollywood e a página impressa colocaram os segredos do Extremo Oriente ao alcance da imaginação de milhões de americanos. Ao mesmo tempo, prometendo-lhes disciplina, autoconfiança, autocontrole e autoestima. Durante a década de 1990, os mestres chineses, com suas artes internas de Tai Chi, Bagua, Xingyi e Qigong, começaram a publicar livros que revelavam os métodos para alcançar essas habilidades outrora secretas das lendas das artes marciais. E agora há um interesse crescente nos poderes e práticas espirituais desses homens do Oriente. Até mesmo muitas celebridades e políticos revelaram sua participação ativa nessas e em outras artes místicas orientais. Hoje, as artes marciais, sedutoramente misturadas à metafísica e à psicologia, começaram a assumir uma aparência mais científica. As artes que antes eram tradicionalmente secretas, agora estão sendo ensinadas como um meio de obter não apenas proteção pessoal, mas também autocura, autoconsciência e regeneração emocional. A autocapacitação tornou-se o Deus desta época. Uma rede de filosofia e misticismo oriental está sendo espalhada em uma tentativa cada vez maior de capturar os corações e as mentes desta última geração. Por meio de Hollywood, o setor de cinema e entretenimento está criando a ilusão de que as artes marciais são tanto científicas quanto espirituais. E é essa mistura de ciência e espiritismo que provará ser o ômega final da apostasia que foi predita pelos apóstolos de Jesus Cristo. Coloquei a força nos filmes para tentar despertar um certo tipo de espiritualidade nos jovens. É mais uma crença em Deus do que uma crença em qualquer sistema religioso específico. Quero dizer, a verdadeira questão é fazer a pergunta, porque se você não tiver interesse suficiente nos mistérios da vida para fazer as perguntas, se existe um Deus, ou se não existe um Deus, isso é, para mim, a pior coisa que pode acontecer. Se você perguntar a um jovem se Deus existe e ele disser, não sei, acho que você deve ter uma opinião sobre isso. A pergunta deve ser feita, uma crença em que Deus? Quem subiu ao céu ou desceu do alto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome dele e o nome de seu filho, se você puder dizer? E qual é esse mistério que Lucas e outros estão gastando bilhões para apresentar aos jovens de nossa geração? Ninguém de modo algum engane vocês, pois o mistério da iniquidade já está operando. De acordo com o clássico chinês, o Tao Te Ching, o Tao é como um poço, usado, mas nunca esgotado. É como o vazio eterno cheio de possibilidades infinitas. Ele está oculto, mas sempre presente. O Tao não toma partido. Ela dá origem tanto ao bem quanto ao mal. O Tao é chamado de a Grande Mãe, vazia, porém inesgotável. Ela dá origem a mundos infinitos. Ele está sempre presente dentro de você, e você pode usá-lo da maneira que quiser. Essa energia espiritual chamada Tao, ou Força Vital Universal, é simbolizada pela figura mística do Yin e do Yang. E é por meio dessa fusão da luz com a escuridão, esses dois poderes opostos, mas supostamente iguais, que a harmonia e o Tao se manifestam e os dons e habilidades espirituais são supostamente alcançados. Essa descrição é idêntica à do poder usado pelos guerreiros Jedi e Sith na série de filmes Guerra nas Estrelas. Esse mesmo poder também é chamado por eles de força. E é essa força de luz e escuridão, do bem e do mal, que Lúcifer alega ser. Você pode ver isso em sua própria página. É esse espírito e poder que tem sido adorado por todas as religiões ocultas e pagãs desde o início dos tempos. Albert Pike, autor de Morals and Dogmas, afirma essa crença em termos inequívocos. Sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai, ou o Senhor Jesus, também é Deus. Pois a lei eterna é que não há luz sem sombra, não há beleza sem feiura, não há branco sem preto. Pois o absoluto só pode existir como dois deuses, sendo a escuridão necessária para a luz. Em termos simples, a religião pura e filosófica é a crença em Lúcifer, o igual a Adonai.
Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus da escuridão e do mal. Você pode ver que ele é o Deus do bem. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pois se a luz que há em você são trevas, quão grandes são essas trevas? De acordo com a filosofia asiática e ocultista, diz-se que essa força ou energia habita toda a matéria, as rochas, as árvores, os planetas, os animais e todos os seres humanos. E, embora oculto, disse que ele está apenas esperando para ser despertado. Um despertar que é alcançado por meio da prática da meditação oriental, técnicas de respiração, canto de mantras, visualização, hipnose e inúmeras outras práticas ocultas. É essa energia espiritual que todas as religiões orientais acreditam como a verdadeira fonte de seu poder. Embora esse poder misterioso seja chamado por nomes diferentes em cada cultura, seus princípios e manifestações são sempre os mesmos. Pois o que é conhecido como Qi pelos antigos chineses é chamado de Ki na arte japonesa do Aikido, enquanto para os hindus esse mesmo poder é conhecido como Prana. Para o povo polinésio, ela é chamada de mana, ou mana, energia. E para muitos praticantes da nova era no Ocidente, esse poder espiritual é chamado de energia Oregon, vibracional ou sutil. E essa mesma energia espiritual hoje está sendo usada e promovida por gurus da nova era em todo o mundo. Para os artistas marciais de todo o mundo, o cultivo, o controle e a demonstração dessa energia são considerados a habilidade mais elevada e mais procurada. Disse que o Qi se manifesta por meio da harmonização das forças positivas e negativas do universo dentro do corpo humano. Essa energia é então demonstrada por artistas marciais de inúmeras maneiras: quebra de pedras, tijolos ou tábuas, exibições de corpos de ferro, realização de feitos aparentemente impossíveis de habilidade acrobática, resistência a temperaturas extremas, exibição de força, velocidade e poder explosivo sobre-humanos. E essa mesma energia misteriosa, que é usada por discípulos e mestres dessas artes combativas, também é demonstrada por praticantes de Qigong e Reiki, por acupunturistas, acupressores, mestres de Tai Chi, gurus da yoga e curandeiros holísticos da nova era. Para muitos, esse poder é chamado de centelha de Deus ou consciência cósmica. Mas, independentemente do nome, esse poder esotérico tem a mesma origem, a velha serpente, o demônio. Na filosofia do Yin e Yang, nada é considerado por si só inerentemente mal ou errado. Disse que tudo é bom, desde que seja usado para manter o equilíbrio do tal e o bem maior do universo. Esse, então, é o engano mais sutil das artes marciais, pois, de acordo com essa filosofia, aquilo que é chamado de Deus deve sua própria existência à união da luz com a escuridão. Mas a palavra do Senhor nos assegura que Deus é luz e que nele não há escuridão alguma. Nessa filosofia pagã não há absolutos. Ou, como Aleister Crowley afirmou, faça o que você quiser, deve ser a totalidade da lei. E esse pobre homem, que era uma lenda e um ícone na indústria da música e do cinema, passou as últimas horas de sua vida em um estado de desesperança, pavor e medo. Nesses ensinamentos, a verdade se torna meramente o ponto da perspectiva de cada um. E o sussurro da serpente, o que Deus realmente disse, pode ser ouvido com tanta veracidade hoje como foi há muito tempo. E a sombra da dúvida é lançada sobre a santa palavra de Jeová. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, à lei e ao testemunho do seu espírito. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. Os símbolos do tigre e do dragão são tão antigos quanto as próprias artes marciais e são familiares a todos os estilos. Eles são sinônimos do Yin e do Yang, do misticismo e da filosofia orientais. Mas o que poucos entendem é o papel que esses dois símbolos desempenham e o significado espiritual que é revelado quando você os une em um só. Enquanto o tigre representa a força física e o poder do homem, o coração terreno
carnal e não regenerado, a vontade do homem de vencer é o dragão, que simboliza o príncipe das potestades do ar, os principados e potestades das trevas, que agora operam nos filhos da desobediência. É esse espírito do dragão que os mestres das artes marciais têm tanta reverência e admiração, e é esse poder que é buscado acima de todos os outros. Embora a maioria dos instrutores ocidentais negue enfaticamente qualquer envolvimento com as religiões ocultistas do Oriente, quando observamos as práticas desses homens e mulheres e comparamos suas artes e os frutos delas com a palavra de Deus, surgem sérias dúvidas. Está funcionando? Esse treinamento é árduo. Se você desenvolver suas faculdades mentais, elas se transformarão em instinto guerreiro e assassino. Nós o desenvolvemos como um guerreiro. Grite, Kali, Kali! É comum que esses professores digam que são capazes de separar as artes físicas de suas raízes espirituais. Mas, de acordo com os mestres e artistas marciais de alto nível, isso é um grande engano. Quando se observa atentamente o histórico religioso do fundador de um estilo, você percebe o espírito que inspirou ou inspirou esse estilo e que influencia suas formas, técnicas e métodos de treinamento. O próprio DNA espiritual de um estilo marcial nunca pode ser separado ou desvinculado de sua prática, pois é do coração que a boca fala e por meio de ações físicas o espírito se manifesta. A palavra do Deus Todo-Poderoso diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pois como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Nossas próprias ações dão testemunho dos poderes ou do Deus pelo qual vivemos, servimos e obedecemos. Um instrutor cristão unido a um estilo pagão é adultério espiritual, infidelidade e apostasia. Eu sou 100% Jesus. Deus pode ver meu coração. As pessoas mal entendidas pensam: como um cristão pode lutar MMA, virando para trás. E agora Brito tenta o estrangulamento triangular. Sim, com certeza. Um cristão pode lutar MMA. Um cristão pode ir para a guerra. Um cristão pode ir. Nós, cristãos, não somos diferentes. Somos apenas cristãos e não vejo nada de errado nisso. Esses pensamentos concordam com a palavra do Deus vivo? E se isso está correto, por que o Senhor nos diz, por meio do apóstolo João, que aquele que diz estar em Cristo deve também andar e viver como Jesus viveu? Eles se dizem guerreiros, literalmente lutando o bom combate da fé. Não importa que o Evangelho de Mateus cite Jesus dizendo: se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra, porque esta noite você vai conhecer um grupo de cristãos que diz que, ao bater em um oponente, eles estão dando um golpe no Senhor. Ryan Owens tem uma apresentação de bis de nossa série Faith Matters. Começa uma briga. Mas essa não é a briga de bar do seu avô. E assim que eu digitar você, vamos orar. E alguns desses lutadores batem na Bíblia. Pai, nós apenas agradecemos a você pela oportunidade de sair esta noite, treinar e competir. Um significado totalmente novo. A linha de distinção entre os cristãos professos e os ímpios é agora dificilmente distinguível. Como cristãos, há momentos em que vocês tomam tiros. É aí que a Bíblia dá a você o treinamento. Sempre me dizem que não me pareço com o pastor típico, e não há problema nisso. Na Bíblia, há um versículo que diz: cautela quando todos elogiam você. Se todos te amam, está fazendo algo errado. Deus, você nos chamou para uma luta. Quando Preston teve a ideia de ter um clube de luta na igreja, foi fácil dizer sim a ela. Os durões também precisam de Jesus. Gostariam de me ver lutar com outro pastor? Seremos só dois homens tementes a Deus a socar-se na cara. Senhoras e senhores, isso é pastor contra pastor. Esta noite temos que lutar. E então falaremos sobre Jesus amanhã, quando formos à igreja. Quantos ainda estão andando na escuridão sem perceber o alto chamado para suas vidas em Cristo Jesus? Isso não é amor. No final das contas, trata-se de alcançar as pessoas com o Evangelho, independentemente do que você faça para introduzi-las em um relacionamento com Jesus Cristo. Soco, soco, soco no rosto. Agora você deve tentar o estrangulamento, bem ali.
porque ele nos prometeu que o presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, não obstinado, não tardio em irar-se, mas amante dos homens de bem, justo, santo e moderado em todas as coisas. É necessário que o presbítero não seja dado ao vinho, nem briguento, mas paciente e não contencioso, guardando firme a fiel palavra, para que possa, com a sã doutrina e instrução, exortar e convencer os contradizentes. Mas muitas vezes você se pergunta, e quanto à autodefesa? E quanto aos métodos de treinamento físico dessas artes? Não posso ser cristão e ainda assim treinar essas artes sem suas influências espirituais? É por meio de ações repetidas que os hábitos são formados, hábitos que formam nosso caráter. E é pelo caráter que nosso destino para o tempo e a eternidade é decidido. Se estivermos praticando diariamente o bloqueio e o contra-ataque, qual será nossa resposta natural ao enfrentarmos um confronto ou uma oposição? E qual é o caráter que essas artes transmitem a seus alunos? Quando o punho puro encontra a carne pura, isso é puro karatê, independentemente de quem o executa ou do estilo envolvido. Quando dois tigres lutam, é certo que um será mutilado e o outro morrerá. O jiu-jitsu é a arte suave. É a arte em que um homem pequeno vai provar a você. Não importa o quão forte você seja, não importa o quão furioso você fique, que você terá que aceitar a derrota. É isso que é o jiu-jitsu brasileiro. Se brigarmos por dinheiro, vou parar de bater em você quando me pedir. Se lutarmos pela honra, deixarei de bater em você quando tiver vontade. O coração do karatê é a luta real. Não pode haver prova sem uma luta real. É melhor você ser um tigre por um dia do que uma ovelha por toda a vida. Muitos pais matriculam seus filhos nas artes marciais com a esperança de que eles aprendam autodefesa, autocontrole e disciplina. Mas será que essa é a realidade dessas práticas? Será que o treinamento e os ensinamentos dessas artes orientais realmente levam a uma maior obediência e submissão à instrução dos pais na palavra de Deus? Os alunos dessas artes geralmente se aproximam mais do Senhor Jesus Cristo à medida que avançam na carreira? Ou será que vemos outro caráter sendo formado, um caráter de orgulho, de independência e de rebelião contra a autoridade? Porque também para aqui fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aquele que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano ou falsidade, o qual, quando injuriado, injuriava e não tornava a injuriar. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se ao juízo daquele que julga com justiça. Amados, digo-vos que não vos vingueis a vós mesmos, mas antes dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dele, e a sua consciência será queimada. Portanto, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. As artes marciais estão sendo comercializadas hoje como uma atividade familiar. No entanto, a tradição por trás dessa ideia chocaria a maioria dos alunos e pais se eles soubessem a verdade quando se associassem. Os estilos tradicionais de arte marcial asiática baseavam-se nos segredos de guerra da família ou do clã. Não era permitido falar ou compartilhar esses segredos fora do dojo ou da casa do mestre. Vamos analisar um desses lendários fundadores das artes para que você possa ver e entender as influências espirituais que estão atuando nos bastidores. O nome do homem é Tatsu Shimabuku. Ele é o fundador do Karatê Isshin-ryu. Foi durante uma visão que lhe foi dada na década de 1950 que Shimabuku viu os princípios de sua arte serem revelados e, sob a inspiração da deusa Magami, ele fundou seu estilo de karatê. Por instrução direta desse espírito, o mestre de Okinawa desenhou uma imagem do que havia visto em sua visão,
que mais tarde foi duplicada como o logotipo e o símbolo do estilo Isshin-ryu. E sob a supervisão de um de seus discípulos, a obra de arte tomou forma. E o símbolo de sua arte agora pode ser visto adornando dezenas de milhares de uniformes e dojos de karatê em todo o mundo. Observe atentamente as figuras representadas no emblema de sua arte. A mulher é uma mistura ou amálgama não natural da fêmea humana e de uma serpente. Acima de seu ombro direito está a imagem de um grande dragão vermelho e 3 estrelas proeminentes. A imagem feminina é mostrada saindo do abismo e sentada sobre os mares tempestuosos. O simbolismo é exato demais para ser mera coincidência. Vem cá, e eu te mostrarei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. E a mulher que você viu é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. O título original dado pelo fundador para esse símbolo foi Isshin-ryu no Magami, ou a deusa de Isshin-ryu. Magami-mei significa mulher. Kami, ou Gami, é a palavra japonesa para divindade ou deus shintoísta. Isshin-ryu, Ish ou Ichi significa chefe ou primeiro. Shin significa espírito ou coração. Ru significa Tatsu, dragão ou caminho, a deusa do primeiro dragão espiritual. Até mesmo o nome do fundador, Tatsu Shimabuku, simbolizava as metas e o objetivo final do estilo. Tatsu significa literalmente, em japonês, o homem-dragão. Ele recebeu esse título em homenagem ao seu esclarecimento e reconhecimento pelos deuses pagãos na fundação dessa arte. Para ele e para os poucos iniciados, a revelação final do karatê Isshin-ryu é a maneira ou o caminho de unir como um só o espírito do dragão e do homem. E a arte de Shimabuku não é o único estilo que revela sua verdadeira intenção espiritual. Aikido, a maneira de se harmonizar com o espírito. Hapkido, o caminho ou forma de união com o espírito. Shin-ikuen, mente, vontade e forma de boxe. Baguazhang, 8 palmas de triagrama ou adivinhação. Em cada uma dessas artes marciais, o poder real é obtido somente pela transferência de energia espiritual, pois é por meio da inspiração dos mestres, gurus e professores que é transmitida a seus discípulos que o dragão está trabalhando para realizar seu último grande engano. E é por meio desses incontáveis milhões de homens, mulheres e crianças inocentes que se esforçam em seu treinamento para imitar o papel de seu instrutor que uma imagem está realmente sendo formada. Ou estamos sendo transformados diariamente pela renovação de nossa mente à imagem do Senhor Jesus Cristo, ou estamos sendo lentamente conformados e moldados à imagem deste mundo e de seu primeiro líder rebelde. Você já se perguntou por que tantos dojos e estúdios de artes marciais exigem que os alunos tirem os sapatos ao entrar na escola ou ao pisar na pista de treinamento? É possível que essas práticas revelem um significado espiritual mais profundo do que muitos foram levados a acreditar? E disse o Senhor Deus a Moisés: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Essas escolas estão sendo usadas como base para a adoração de divindades pagãs orientais? Veja seus próprios nomes nos idiomas asiáticos e ouça a resposta deles. Dojo, um local do caminho. Daojang, o lugar da iluminação. Tradicionalmente, o dojo é considerado um local sagrado com sua própria etiqueta especial. Para começar, cada aluno se submete inquestionavelmente ao seu professor. A submissão é muitas vezes representada simbolicamente pela simples cerimônia de se curvar diante do professor. Independentemente do piso, seja ele de cimento, carpete ou um tapete caro,
A forma como apresento minha resposta quando o aluno pergunta por que tiramos os sapatos é que o aluno tira os sapatos para ceder ao direito do instrutor de liderar. O instrutor tira os sapatos porque ele também se rende a um poder superior. O dojo é um destino. É um lugar para você ir. É um terreno sagrado. Ninguém vai parar em um dojo por engano. Para muitos de nós é como voltar para casa. Nós nos curvamos para a frente, o Shomon, em homenagem à nossa herança ancestral. Em seguida, nos curvamos diante do sensei ou mestre como um gesto de respeito pelo professor. Além de ser um professor de técnicas de karatê, o sensei é um guia que ilumina o caminho e orienta o aluno. O sensei é a luz que guia você, pois ele desempenha um papel muito importante na formação do desenvolvimento do aluno. Física, mental e espiritualmente, o sensei deve possuir qualificações e habilidades excepcionais. Os títulos de sensei e sifu são de origem asiática. Eles se referem a um professor que dedicou sua vida a instruir seus alunos no caminho marcial. Mas o Senhor Jesus Cristo nos diz: não vos chameis Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém chame de Pai sobre a terra, porque um só é o Pai de vocês, que está nos céus, e vocês não podem ser chamados de senhores, pois um só é o mestre de vocês, o Cristo. Pois aquele que for o maior entre vocês será o seu servo. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será derribado, mas os que se humilharem serão exaltados. Não é esse mesmo caráter que você vê nas artes marciais? A do orgulho e da exaltação própria? O espírito que eu vi quando aceitei Jesus em meu coração era diferente. Esse espírito era de amor, foi um momento de paz. O espírito que recebi dos mestres e treinei com alguns dos melhores do mundo era um espírito de violência. Era diferente. Era uma questão de controle, era uma questão de domínio sobre outra pessoa. Não era o mesmo espírito no Senhor que me permitia amar aquela pessoa pelo que ela era, não pelo que eu sabia e pelo que eu exigia dela. Essa é realmente a atitude de muitas pessoas nas artes marciais. Eles dominam aqueles que estão sob seu comando. Isso se torna um problema de superioridade. Isso se torna um problema que eles querem controlar. Eles têm controle sobre você em algum sentido e querem imitar o instrutor e querem dar a essa pessoa algo que receberam. Portanto, é um espírito que é transmitido de geração em geração e cada geração seguinte se torna mais forte ou abandona uma ou outra. Todos eles estão buscando esse poder, o poder sobre as pessoas, o poder da violência. E eles querem imitar esse poder de tal forma que as pessoas os temam. E é o fator medo que a maioria das pessoas não entende. E não é esse o próprio caráter de Satanás antes da queda de sua posição exaltada no céu? Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da estrela da manhã? Pois você disse no seu coração: eu subirei, exaltarei o meu trono, assentar-me-ei no monte da congregação, serei como o Altíssimo. Então olhamos e vemos o Filho do Deus Todo-Poderoso se humilhando e assumindo a forma de servo, a de um simples homem. E nós o vemos lutando contra todos os desejos de nossa natureza decaída em sua própria carne humana. E ao clamar por vitória e força no jardim do Getsêmani, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E o mesmo Senhor e Rei soberano, que suou grandes gotas de sangue lá no jardim, lutando por você e por mim, é o mesmo que falou das alturas do Sinai, com palavras que abalaram a terra como um trovão: você não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Você não se curvará a eles,
nem os servirá e obedecerá a eles. Mesmo no nível mais básico, a prática das artes marciais contradiz não apenas o Evangelho de Jesus Cristo, mas também as instruções muito claras de sua palavra escrita. O Senhor Deus, Jeová, Yahweh Elohim, nos diz que não devemos nos curvar em humildade, em obediência, nem em serviço a ninguém no lugar de nosso Criador. Pois quando o homem escolhe servir e obedecer a outro, ele está realmente cometendo idolatria, como se uma estátua estivesse diante dele. A cerimônia de reverência é baseada em um ritual shintoísta que bane os espíritos malignos e convida à presença dos deuses. No entanto, no contexto do treinamento, os alunos podem pensar nesse ritual como a expulsão de seus próprios demônios pessoais, limpar a mente de pensamentos negativos ou distrativos e preparar-se para o treinamento. Eles podem imaginar que estão convocando o melhor de si mesmos para enfrentar os desafios do treinamento e extrair o máximo de benefícios e compreensão dos ensinamentos que estão prestes a receber. As palavras ditas durante a cerimônia de entrada e saída podem ser traduzidas como, em cada momento, outra chance de iluminação. Curvar-se diante dos outros não é um sinal de submissão, mas sim o reconhecimento da centelha de divindade em outro ser humano. A reverência é um dos atos mais humildes e espirituais que um ser humano pode realizar. É uma ação que significa simultaneamente aceitação e um profundo entendimento e sentimento em relação ao seu objeto. Além disso, por meio dessa ação, deixamos de lado os limites estreitos do eu e aceitamos a energia do universo. Ao nos curvarmos, estamos nos entregando ao universo. Abrir mão de nós mesmos significa abrir mão de nossas ideias dualistas e nos tornarmos um. Quando você se torna uno com tudo o que existe, você encontra o verdadeiro significado de ser. Ao ouvirmos essas palavras, será que não estamos ouvindo novamente os sussurros da serpente no Éden, que dizia: certamente não morrereis, mas sereis como deuses. Mas assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso: ainda me tenho reservado um remanescente em Israel que não dobrou o joelho a Baal. Pois o pecado é a transgressão infiel da minha lei. E em verdade vos digo que todo aquele que continua no pecado é escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Um estudo diligente revelará as verdadeiras influências espirituais que esses mestres recebem por seus estilos, muitas vezes em transe ou meditação profunda e adorando suas divindades pagãs. E é essa mesma influência espiritual que é transmitida pelos grandes mestres e discípulos aos seus alunos. A maioria das pessoas no hemisfério ocidental não percebe os fortes papéis e laços familiares que prevalecem nas culturas orientais. Um grande mestre ou fundador é conhecido como Shijo ou Soki, e esse título o declara o chefe da família em um estilo de ordem. Portanto, quando um aluno ingressa em uma escola, ele é ensinado por meio de exemplos e instruções a prestar a mais alta honra, respeito e obediência ao líder de seu clã marcial. Quando um mestre decide ensinar um discípulo, ele não apenas assume o papel de professor, mas também o de pai. Os chineses têm os professores em alta conta. Para começar, cada aluno se submete inquestionavelmente ao seu professor. Eles devem estar dispostos a esvaziar o copo de quaisquer concepções errôneas anteriores e a aceitar os novos ensinamentos, não importa o quanto eles possam perturbar sua visão de mundo pessoal. Esse é apenas um dos motivos pelos quais é importante que você comece com um bom professor. A submissão é muitas vezes representada simbolicamente pela simples cerimônia de se curvar diante do professor. Seja para o instrutor no dojo ou para o mestre desse homem, é considerado o maior desrespeito deixar de obedecer a qualquer instrução dada por ele. O não cumprimento das artes tradicionais, muitas vezes até mesmo no estilo de vida, é mal visto e impedirá o progresso do aluno no treinamento e a promoção de sua classificação. E, assim como cada aluno entrega sua vontade em obediência ao seu sensei ou sifu, esses mestres, por sua vez,
também se curvam em homenagem ao grande mestre e às imagens do fundador do estilo, cada um entregando sua vontade a fim de alcançar maior habilidade e inspiração em sua arte e uma posição mais elevada nos degraus da pirâmide. Uma hierarquia espiritual nas artes marciais, cada pedra colocada uma sobre a outra, e cada degrau na última é alcançado pela exaltação de si mesmo acima dos outros. Todos os alunos e discípulos se curvam em reverência e submissão aos mestres acima, e cada um deles se curva ao homem entronizado no cume da montanha. Pois o Senhor Jesus Cristo diz que as palavras que eu digo a vocês são espírito e são vida. A quem vocês se entregam como servos para obedecer, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça e a vida. E assim, quando os homens ouvem a voz do grande enganador e entregam seus corpos como servos para obedecê-lo, eles se tornam peões nas mãos de alguém que não veem. Eles se tornam moradia de demônios e escravos das trevas e do pecado. Todo e qualquer mestre, independentemente do erro ou do lugar, ouviu o chamado e alcançou a harmonia com o céu e a terra. Há muitos caminhos que levam ao topo do Monte Fuji, mas há apenas um cume. O divino não é algo acima de nós. Ele está no céu. Ele está na terra. Está em nós. A arte da paz que pratico tem espaço para cada um dos 8 milhões de deuses do mundo, e eu coopero com todos eles. Então a quem esse homem, o abade e chefe do templo Shaolin, se curva e presta homenagem? E de quem são as figuras e imagens que o cercam? São eles, os caídos, a imagem dos anjos expulsos do céu pelo Senhor Jesus Cristo, de quem esse homem recebe seu poder e suas habilidades. E qual é o santuário onde esse homem adora diante de suas divindades pagãs? As figuras que você vê agora são as encontradas em um santuário conhecido no templo Shaolin como Mahavari, ou Salão dos Três Budas. É aqui que os monges do templo dirigem sua adoração. Mas quem é essa figura central? E qual é o gesto simbólico que vemos formado por sua mão direita? Por que vemos os mesmos símbolos associados ao Wicca, à magia negra, às sociedades secretas e até mesmo ao setor de rock and roll sendo exibidos com ídolos hindus, budistas e taoístas, alguns com mais de 1000 anos? Você tem alguma conexão? Será que os mesmos espíritos que atuam nos bastidores de um também estão influenciando o outro? E quem é a figura barbuda que vemos em pé à sua direita? Seu nome é Bodhidharma, ou Damo, que em chinês significa literalmente demônio peludo. Ele é o santo padroeiro do templo Shaolin no budismo Shan. Ele também é o Vezenko Nyohoido em uma longa linhagem de discípulos e professores que se originaram do fundador da religião hindu-budista. Bodhidharma trouxe sua versão revisada do hinduísmo da Índia para a China no ano 464 d.C., e a lenda nos diz que foi ele quem ensinou aos monges do templo Shaolin os métodos de movimento físico combinados com a meditação para aprimorar suas habilidades espirituais. Por meio de exercícios de respiração hindus e yoga, canto de mantras, técnicas de visualização e kata, dizia-se que os monges desenvolviam poderes físicos e psíquicos quase sobrenaturais. Portanto, vemos que não foi a dieta rigorosa de arroz e vegetais que deu origem à notoriedade dos monges Shaolin no mundo das artes combativas. Também não é simplesmente devido ao seu rigoroso regime de treinamento que esses guerreiros budistas e seu templo são conhecidos como o local de nascimento e a fonte de todos os estilos marciais do mundo, mas suas habilidades exclusivas são creditadas a um poder mais elusivo e espiritual, algo que funciona sutilmente nas coisas que lhes foram ensinadas por esse sacerdote hindu. Após sua morte,
Diz a lenda que os monges de Shaolin encontraram um conjunto de escritos que foram deixados escondidos na parede do templo ou em seu túmulo, nos quais ele dava instruções detalhadas, porém enigmáticas, escritas em sua própria língua sânscrita nativa sobre o caminho e seu poder, exercícios que permitiriam aos mestres e seus futuros discípulos alcançar o nirvana e a iluminação. São esses escritos, conhecidos como os clássicos, que alteram os tendões musculares e lavam o cérebro, que são reverenciados entre os artistas marciais em todo o mundo, e são eles que formam a base de todas as formas marciais modernas, kata, qigong e treinamento. Há muitos que começam a treinar essas artes orientais e dizem que praticarão apenas as disciplinas físicas, deixando de lado suas influências espirituais orientais. Mas, de acordo com os fundadores, grandes mestres e gurus dessas artes, isso não é apenas impossível, mas também inútil em sua tentativa. Realmente não pode ser feito. Quando um homem velho é capaz de derrotar muitos atacantes, como isso pode ser devido à sua força? Vivemos em dois reinos, duas dimensões, a espiritual e a material. Portanto, para que você tenha uma vida eficaz, ambos os aspectos devem ser abordados. O espiritual contém o poder real, mas o natural é o gatilho que o libera. Os dois devem trabalhar em harmonia. Uma das maiores dádivas das artes marciais é que elas acabam nos guiando a novos níveis de espiritualidade. Sempre mais vital para o karatê do que as técnicas ou a força é o elemento espiritual que permite que você se mova e haja com total liberdade. Ao se esforçar para entrar no estado mental adequado, a meditação zen é de grande importância. O homem que deseja seguir o caminho do karatê não pode se dar ao luxo de negligenciar o treinamento zen e espiritual. Mas o que diz a palavra de Deus? Bem-aventurados os imaculados no caminho, os que andam na lei do Senhor. Então, como esses homens afirmam servir a Jeová e, no entanto, seguem os passos de outro mestre? O desenvolvimento espiritual é fundamental. As habilidades técnicas são apenas um meio para atingir o objetivo. Você pode treinar por um longo tempo, mas se apenas mover as mãos e os pés e pular para cima e para baixo como uma marionete, aprender karatê não será muito diferente de aprender uma dança. Você nunca chegará ao cerne da questão. Você não terá conseguido compreender a quintessência do karatê. Quintessência, uma palavra interessante. O quinto e mais elevado elemento na filosofia antiga e medieval. Disse que ele permeia toda a natureza e toda a matéria, e é a substância que compõe todos os corpos celestes. Na física, é a forma hipotética da energia escura, a quinta força fundamental, o quinto elemento. E os gregos antigos acreditavam que essa força preenchia o universo e mantinha e unia todas as coisas. Será que não estamos ouvindo ecos dessa mesma filosofia na mídia e nos filmes de hoje? Pois meu aliado é a força e o poder por tudo o que ele é. A vida o cria e o faz crescer. Sua energia nos envolve e nos une. Seres luminosos somos nós, não essa matéria bruta. Você deve sentir a força ao seu redor. Aqui, entre você, eu, a árvore, a rocha, em todos os lugares, sim, até mesmo entre a terra e o navio. É essa energia espiritual elusiva que os sacerdotes taoístas e budistas passam a vida tentando invocar e aproveitar. Será que essas habilidades místicas são apenas fruto da imaginação de Hollywood? Não são meras fantasias e faz de conta? Mas devemos nos lembrar de que a ficção geralmente está mais próxima do caminho da verdade. Caso contrário, ela não tem o poder de enganar. Desde o início da história da Terra, Satanás, a velha serpente, tem dito à humanidade que temos dentro de nós os próprios poderes da divindade, que não precisamos procurar além de nossa própria mente e consciência a sabedoria e os poderes de um Deus. E que por meio da união da luz com a escuridão e da ingestão da árvore proibida, a humanidade pode completar a etapa final de sua evolução para a divindade.
mas o diabo é um mentiroso e o pai de todas as mentiras. Pois é por meio da administração de anjos caídos que todos esses feitos milagrosos de força e habilidade são alcançados. E é somente com esse propósito que o diabo seduz homens, mulheres e até mesmo crianças pequenas a se comprometerem com o mal, abrindo assim as portas de par em par para o poder e a influência das forças das trevas. Os gurus hindus têm uma palavra para essa fusão da carne com o espírito. Ele é chamado de avatar e significa literalmente a manifestação dos caídos ou daqueles que desceram dos céus. Será que é apenas coincidência o fato de uma grande produção cinematográfica ter sido lançada recentemente com o mesmo título? E será que é por isso que vemos uma enxurrada de ensinamentos e terminologias místicas nas atualizações da mídia hoje em dia? Será que Satanás está preparando a humanidade para a chegada de seu último e maior engano, que as Escrituras declaram que, se possível, enganará até os próprios eleitos com todos os poderes, sinais e prodígios de mentira? Os mágicos dos tempos pagãos têm sua contrapartida nos médiuns, clarividentes e adivinhos de hoje. Será que o véu pode ser levantado diante de nossos olhos? Deveríamos ver os anjos maus empregando todas as suas artes para enganar e destruir. Vi a rapidez com que essa ilusão de espiritualismo estava se espalhando. Um trem de carros me foi mostrado, passando com a velocidade de um raio. O anjo me disse para olhar com cuidado, olhar com cuidado. Quando fixei meus olhos no trem, parecia que o mundo inteiro estava a bordo. Em seguida, ele me mostrou o condutor, uma pessoa bela e imponente, a quem todos os passageiros olhavam com reverência. Fiquei perplexo e perguntei quem era. Ele disse que é Satanás. Ele é o condutor, na forma de um anjo de luz, e levou o mundo cativo. Eles foram entregues a fortes ilusões para acreditar em uma mentira e estão caminhando com a velocidade de um raio para a perdição. Essa ilusão se espalhará e todos nós teremos que enfrentá-la face a face e, a menos que estejamos preparados para isso, seremos enredados e vencidos. O povo de Deus deve estar preparado para resistir a esses espíritos mentirosos com as verdades da palavra de Deus. Yoga. Juntar-se ou unir-se em união com os deuses hindus. Por meio das artes marciais, do Tai Chi e da Yoga, está sendo aberta uma porta para a introdução e a aceitação de muitas práticas místicas. Quando as mulheres se reúnem e vocês deixam de lado o julgamento e simplesmente ficam juntas como mulheres e respiram juntas como mulheres, as verdades aparecem, o ritual acontece, a conexão. Yoga é o estado em que você não precisa de nada, em que se sente inteiro e completo. Eu diria que isso salvará sua vida. Isso mudará sua vida. Isso fará com que você aceite muito mais a si mesmo. Nos últimos anos, o yoga realmente explodiu entre os americanos. Muitas pessoas confiam nele. Alguns cristãos, porém, acreditam que há de fato um problema real com a yoga. Mike Galanos está aqui com o segmento Get to the Point de hoje, onde ele traz esses tópicos polêmicos que tratam de moral, fé e valores. O que temos aqui? Tudo bem, vamos descobrir. Érica mencionou que ele é grande. 17 milhões de vocês praticam yoga. Mas, novamente, Érica mencionou isso. Alguns cristãos, um deles em particular, diz que um cristão não deve praticar yoga. Ele é o pastor John MacArthur. Ele é pastor da Grace Community Church e também apresentador do programa de rádio Grace to You. Ele se une a nós agora. Em resumo, basicamente, você não pode obter os benefícios físicos sem incorporar as raízes espirituais da yoga. Falaremos com John MacArthur em 1 minuto. Também se junta a nós um pastor que discorda completamente. Ela diz que não há problema em fazer yoga. Doug Paget, sua igreja em Minneapolis, na verdade, oferece uma aula de yoga. Mas vamos começar com você, John MacArthur. Tudo bem, digamos que eu decida experimentar a yoga. Vá até a academia local e experimente. Aqui estou me abrindo espiritualmente que possa ir contra a minha fé cristã? Bem, isso dependeria de como a yoga é conduzida. Se for apenas um exercício e você for um cristão convicto, provavelmente não terá nenhum impacto sobre sua fé. Mas em termos gerais, por que os cristãos querem usar uma expressão de uma religião falsa, do panteísmo? Deus é tudo. Você é Deus.
Tudo é Deus quando acreditamos que há apenas um Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que precisaríamos importar isso? Se você quiser se exercitar, exercite-se. Mas por que usar um termo que faz parte de uma religião falsa há séculos? Doug Padula, vamos falar com você sobre isso e, enquanto isso, quero ler a definição do Webster sobre yoga. Diz que é uma filosofia teísta hindu que ensina a supressão de toda a atividade do corpo, da mente e da vontade para que o eu possa perceber sua distinção dos homens e alcançar a liberação. É um pouco difícil de decifrar, mas em termos espirituais para um cristão, isso não me parece uma fé centrada em Cristo. O que está acontecendo com essa definição? Ajude-nos. Bem, para as pessoas que praticam yoga, o que elas normalmente estão tentando fazer é encontrar uma vida inteira, completa e curada. Portanto, quando as pessoas participam da yoga, a maioria delas não está em algum tipo de programa de yoga. O que eles estão tentando fazer é usar todas as práticas que puderem encontrar para ajudá-los a ter uma vida plena e completa. E para um cristão, isso é certamente o que buscamos. A agenda de Jesus é uma vida inteira, é uma vida completa, é uma vida curada. Portanto, quando as pessoas o utilizam para aliviar o estresse, para serem saudáveis em seus relacionamentos, para se sentirem bem em seus corpos, isso é muito bom. Toda yoga é ruim para o cristão? Bem, deixe-me apenas responder ao que tenho ouvido. Isso não se parece em nada com o cristianismo. Se você quer ter uma vida plena, se quer que sua vida seja o que deveria ser, não se coloque em uma posição física estranha, esvazie a mente, concentre-se em si mesmo e tente aliviar o estresse. Você vai para a palavra de Deus, para o Evangelho de Jesus Cristo. Você abraça com fé o sacrifício de Cristo e sua morte e ressurreição como seu Salvador e Redentor. Deus vem, regenera você, transforma sua vida, faz de você uma nova criação e você é salvo, está a caminho do céu e pode viver uma vida de paz e alegria. Essa é a promessa do Evangelho. Não há nenhuma contribuição de qualquer posição física ou qualquer tipo de meditação para isso. A ideia do cristianismo é preencher sua mente com a verdade bíblica e concentrar-se no Deus que está acima de você. Essa é a adoração cristã. A ideia da yoga é preencher sua mente com nada, exceto se concentrar em si mesmo e tentar encontrar o Deus que está dentro de você. Do ponto de vista cristão, essa é uma religião falsa. E o objetivo de toda a prática de yoga, independentemente do nome ou da metodologia, é relaxar o corpo, abrir a mente e baixar a guarda. E é isso que os yogis hindus chamam de grande espírito serpente. De acordo com os antigos textos hindus, esse espírito vive dentro de cada ser humano desde o nascimento, convidando-o a despertar de seu sono enrolado abaixo do umbigo e subir a escada em espiral até o trono da vontade humana, um trono que se diz residir no terceiro olho ou no lobo frontal da mente humana. Dentro de cada ser humano existe uma energia cósmica divina chamada Kundalini. Quase todas as tradições falam sobre isso de uma forma ou de outra. Em japonês, ele é chamado de Ki. Em chinês, ele é chamado de Shi. As escrituras do cristianismo o chamam de Espírito Santo. O que é Kundalini? É o poder do eu, o poder da consciência. Kundalini é Shakti, a energia suprema que os sábios da Índia adoram como a mãe do universo. É somente quando a Kundalini é despertada que nos tornamos conscientes de nossa verdadeira natureza, de nossa grandeza, do fato de que não apenas pertencemos a Deus, mas somos Deus. Quando você adquire a força da Kundalini, não é mais uma criatura limitada. Você alcança a união total com Deus. Mas de qual Deus eles estão falando? Para isso, não acho que haja uma maneira de fechar seu mundo novamente. Uma vez aberto, está aberto. Uma das coisas maravilhosas da prática de yoga é que você realmente se conecta ao seu eu autêntico. Você volta ao tatame todos os dias porque é uma prática e quer ver os milagres acontecerem. E de vez em quando, em uma pose física de asana, você inspira e de repente tudo fica claro. As pessoas estão constantemente tentando encontrar paz, encontrar seu poder, encontrar inspiração, sua própria beleza interior. Não é por acaso que a yoga é muito popular hoje em dia, pois o mundo precisa dela no momento. A razão pela qual tantas pessoas praticam yoga é porque o gosto é bom.
Assim, disse que o artista marcial e o praticante de yoga alcançam a iluminação e o nirvana, iniciando o caminho para a vida imortal. Mas essa é a mesma mentira que a antiga serpente falou para Eva no jardim do Éden, dizendo assim que, por desobediência e rebelião infiéis à palavra de Jeová, e por comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente não morrerão, mas serão como deuses. Satanás teceu uma elaborada teia de engano, torcendo e distorcendo a palavra de Yahweh. E hoje a mesma mentira está sendo dita pelos senseis, gurus, mestres e instrutores das artes místicas orientais. Provai e vede, dizem eles, pois no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo a luz e as trevas, o bem e o mal. É esse o esclarecimento que Jesus viveu, sofreu e morreu para dar a seu povo? É esse o mistério que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia para transmitir livremente? Rogo-vos, pois, irmãos, que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Esse é o objetivo final das artes místicas orientais, a união e a fusão da humanidade com as forças das trevas. Milhões de pessoas estão sendo enganadas pelo antigo dragão, pois lhes é dito que estamos à beira da evolução final da humanidade, e nessa etapa final, alcançaremos a divindade. À medida que o homem se aprofunda nas práticas ocultas das religiões orientais, em seu esforço para enxergar além do véu de nosso mundo físico, a porta de entrada está sendo aberta para forças e poderes espirituais, dos quais a Bíblia nos advertiu em termos inequívocos. O espiritismo assume muitas formas nas artes orientais, mas todas elas, independentemente de como são revestidas, são apenas o trabalho de demônios sobre a mente humana. A palavra grega para feitiçaria é um mágico ou um cientista oriental. Será que não ouvimos muitas dessas habilidades ocultas serem falsamente chamadas de ciência? Embora essas habilidades esotéricas já tenham sido reservadas apenas para aqueles que passaram a vida nas artes das trevas, agora, no final desta era, quando os poderes das trevas veem que o tempo está quase acabando, o dragão está trabalhando para tornar essas habilidades não apenas desejáveis, mas disponíveis para todos os que estão dispostos a ceder a sua voz e dar o passo para o terreno encantado. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam os caminhos das nações, e não se deixem intrigar pelos sinais dos céus, pois as nações se espantam com eles. Você não aprenderá a fazer segundo as abominações dessas nações pagãs. Não se achará entre vocês quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem use de adivinhação para predizer o futuro, nem encantador, nem feiticeiro, nem encantador, nem hipnotizador, nem quem consulte espíritos familiares. Nem um mago ou um necromante, alguém que fala com os mortos. Pois todos os que fazem essas coisas são abomináveis ao Senhor Yahweh. As práticas que têm suas raízes nas religiões pagãs do Extremo Oriente estão se tornando populares entre as comunidades médicas e de saúde, que afirmam ser de natureza curativa e não combativa. E o que antes era chamado de bruxaria, há apenas 50 anos, agora está sendo amplamente aceito como uma forma alternativa de medicina. Revestidos de uma terminologia pseudocientífica, muitas lojas de alimentos saudáveis, quiropráticos e até mesmo médicos ocidentais estão incorporando a medicina tradicional chinesa e as antigas técnicas de cura hindus como parte de sua prática. A acupuntura, a acupressão, o ayurveda, a iridologia, a cinesiologia energética, a reflexologia, o magnetismo e a hipnose estão sendo recomendados como meios seguros de recuperação e manutenção da saúde. No entanto, faríamos bem em seguir as instruções de Jeová para evitar tagarelices profanas e vãs e oposições da ciência que são falsamente chamadas. Hoje, muitos cristãos estão se voltando para o Egito e buscando alívio para a dor e a doença física, em vez de simplesmente buscar ajuda na palavra do Deus vivo.
Os mistérios da adoração pagã estão sendo substituídos por associações secretas e sessões espíritas. As obscuridades e maravilhas dos médiuns espiritualistas e as revelações desses médiuns estão sendo recebidas com entusiasmo por milhares de pessoas que se recusam a aceitar a luz da palavra de Deus. Os crentes no espiritualismo podem falar com desprezo dos mágicos de antigamente. Mas o grande enganador ri em triunfo quando eles cedem às suas artes sob uma forma diferente ou mais moderna. Os apóstolos e seguidores de quase todas as formas de espiritismo afirmam ter o poder de curar doenças. Eles atribuem seus poderes à eletricidade, ao magnetismo, aos chamados remédios simpáticos ou às forças latentes na mente do homem. Há muitas pessoas que se assustam com a ideia de consultar médiuns espíritas, mas que são atraídas pelas formas mais agradáveis de espiritismo. Formas como o movimento Emanuel, a ciência cristã, a teosofia e outras religiões orientais. Por meio de uma enxurrada de ensinamentos espiritualistas de Hollywood e das páginas impressas, Satanás está trabalhando nesta última geração com uma ferocidade nunca vista antes. O dragão está lutando para cegar os olhos e a mente de toda a humanidade, para que não possamos ver e compreender as boas novas de Cristo, que é, de acordo com as Escrituras, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Trabalhando por meio de infiltração e não por um ataque frontal direto, milhões de pessoas estão sendo arrastadas para uma religião que não exige expiação de sangue, cruz, sacrifício pessoal, morte para si mesmo, para o mundo ou para a carne. Porque, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz e a revelação das gloriosas boas novas de Cristo, que é a imagem de Deus. Assim será no grande conflito final entre a justiça e o pecado. Enquanto nova vida, luz e poder descem do alto no último reinado sobre os discípulos de Cristo, uma força estranha está surgindo de baixo e energizando os agentes de Satanás. A intensidade está se apoderando de todos os elementos terrestres e, com uma sutileza adquirida em séculos de conflito, o príncipe do mal trabalha sob um disfarce. Ele agora se manifesta vestido como um anjo de luz. Nos dias de Cristo, os líderes e mestres de Israel eram impotentes para resistir à obra de Satanás, pois estavam negligenciando o único meio pelo qual poderiam ter resistido aos espíritos malignos. Pois foi pela palavra de Deus que Cristo venceu o maligno, e é pela sua palavra que nós também devemos vencer. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz profissão para a salvação. Os líderes de Israel professavam ser os expositores da palavra de Deus, mas a estudavam apenas para sustentar suas tradições. Por meio de sua interpretação, eles fizeram com que a palavra de Deus expressasse sentimentos que Deus nunca havia dado. Sua construção mística tornou indistinto o que o Senhor havia deixado claro. Eles disputavam sobre questões técnicas insignificantes e praticamente negavam as verdades mais essenciais. E assim a infidelidade e as sementes da dúvida foram espalhadas por toda parte. A palavra de Deus foi destituída de seu poder e os espíritos malignos fizeram sua vontade. Hoje, a história está se repetindo. Com a Bíblia aberta diante deles e professando reverenciar seus ensinamentos, muitos dos líderes religiosos de nosso tempo estão destruindo a fé nela como a palavra de Deus. Eles se ocupam em dissecar a palavra, colocando suas próprias opiniões acima de suas declarações mais claras. Em suas mãos, a palavra de Deus perde seu poder regenerador. E é por isso que a infidelidade corre solta e a iniquidade se espalha tanto. E é assim que, quando Satanás enfraquece a fé na Bíblia, ele direciona os homens para outras fontes de luz e poder. Assim ele se insinua. Aqueles que se afastam do ensino claro das Escrituras e do poder de convencimento do Espírito Santo de Deus estão, portanto,
convidando o controle de demônios. A crítica e a especulação a respeito das Escrituras abriram caminho para que o espiritismo e a teosofia, essas formas modernizadas do antigo paganismo, ganhassem espaço até mesmo nas igrejas professas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, paralelamente à pregação do Evangelho, estão funcionando agências que são apenas o meio de espíritos mentirosos. Muitos homens mexem com elas apenas por curiosidade, mas ao verem evidências do funcionamento de um poder mais do que humano, são levados a continuar até serem controlados por uma vontade mais forte do que a sua. Muitos líderes de igrejas de todas as denominações estão agora sendo treinados no que é chamado de formação espiritual, práticas que foram retiradas das obras dos místicos orientais e de Inácio de Loyola. E esses homens estão agora liderando nossas igrejas na aceitação de uma nova forma emergente de cristianismo, por meio das práticas de lectio divina, oração contemplativa, oração centralizada, meditação, percussão espiritual e outros exercícios espirituais antigos. Para mim, o zazen é uma oração. Entrar na presença do mistério. E sente-se com atenção. A atenção, a reverência e a gratidão não precisam ser ditas. Não precisamos usar as palavras. O que eu faria com as palavras? Eu tentaria lembrar Deus de algo que ele esqueceu? Quando você consegue realmente estar atento a este momento presente e reconhecer que sua profundidade, seu mistério, é mais profundo do que qualquer pensamento que você tenha, do que qualquer sentimento que você tenha, é difícil encontrar palavras para isso. É quando você sente que é amparado, que é sustentado, que o que você realmente é mais profundo do que o que você pensa que é, ou do que qualquer coisa que alguém diga que você é. É mais profundo e essa realidade é o Espírito de Cristo. Essa realidade é a nossa natureza de Buda. É quem realmente sou. Muitos cristãos honestos estão agora sendo levados para a armadilha da velha serpente e para a apostasia predita pelas Escrituras Sagradas nestes últimos dias. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens se tornarão amantes de si mesmos, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Eu digo a você, afaste-se disso. Todas essas práticas estão profundamente enraizadas nas filosofias ocultas das 3 principais religiões da Ásia. E cada uma dessas religiões compartilha 5 princípios ou doutrinas comuns. A primeira é a doutrina da reencarnação e da imortalidade da alma. O segundo é o panteísmo, o ensinamento de que Deus é uma energia ou força que reside em toda a matéria. O terceiro é conhecido como o princípio da centelha divina, ou a divindade de toda a humanidade, que espera ser revelada por meio da iniciação pagã e ocultista. O quarto princípio é a doutrina da evolução, o ensinamento de que a humanidade é apenas uma forma superior de animal, não criada à semelhança de Deus, mas à semelhança da besta bruta, e que agora está evoluindo lentamente por meio de exercícios espirituais para a divindade. E o quinto e mais fundamental de todos é o princípio do Yin e Yang, a crença na natureza dualista de todas as coisas, que não há absolutos. E cada um desses 5 ensinamentos está em oposição direta a um claro assim diz o Senhor. Hoje em dia, em todas as instituições educacionais e igrejas, estão surgindo ensinamentos espiritualistas que minam a fé em Deus e em Sua palavra. A teoria de que Deus é uma essência, uma energia ou força que permeia toda a natureza, está sendo aceita por muitos que professam acreditar nas Escrituras. Mas por mais bem vestida que seja, essa teoria é um engano muito perigoso. Isso representa mal a Jeová e é uma desonra à sua grandeza e majestade. Ela tende não apenas a enganar, mas a rebaixar os homens, pois as trevas são seu elemento e a sensualidade sua esfera. O resultado da aceitação dessa filosofia é a separação de Deus. E para cair na natureza humana, isso significa ruína. Essas teorias espiritualistas a respeito de Deus tornam sua graça e influência divina sem efeito.
Pois se Deus é uma essência que permeia toda a natureza, então ele habita em todos os homens. E para alcançar a santidade, o homem precisa apenas desenvolver o poder dentro de si mesmo. Essas teorias, se seguidas até sua conclusão lógica, eliminam todo o plano de salvação. Eles eliminam a necessidade da expiação e fazem do homem seu próprio salvador. Essas teorias a respeito de Deus tornam sua palavra sem efeito, e aqueles que as aceitam correm o grande risco de serem finalmente levados a considerar toda a Bíblia como uma ficção. Os exercícios espirituais de Inácio ressoam com filosofias quase idênticas às das religiões hinduísta, taoísta e budista. Os princípios ocultos de seus escritos estão sendo ensinados não apenas em aulas de yoga e tai chi, mas agora também em muitos retiros espirituais contemporâneos, bem como em programas de formação espiritual e de liderança de igrejas emergentes. Portanto, não é de se surpreender que a Igreja Romana tenha reconhecido Buda como um dos seus, sob o nome de São Josafá, pois a palavra católico significa literalmente universal. E, como Igreja Universal, ela recebe de braços abertos todas as crenças religiosas em seu rebanho, desde que reconheçam o Pontífice Romano como a mais alta autoridade espiritual da Terra. Então, qual é o propósito de reunir em uma só religião todas as religiões do mundo? E como a arte da guerra está sendo usada para promover 1000 anos de paz? E no último tempo do reino deles, quando a apostasia tiver chegado ao máximo, levantar-se-á um rei de semblante feroz e de entendimento de sentenças obscuras. E a sua força será poderosa, mas não por seu próprio poder, pois o dragão lhe dará o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E ele destruirá maravilhosamente por meio de sinais e maravilhas, e prosperará e cumprirá. E ele destruirá os poderosos e o povo santo. E por meio de seu conhecimento, ele fará prosperar a astúcia, a traição, a sutileza e o engano em suas mãos. E ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá a muitos. Os membros da igreja amam o que o mundo ama, e estão prontos para se unir a eles. E Satanás está determinado a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa, arrastando todos para as fileiras do espiritualismo. Os papistas, que se vangloriam de milagres como um sinal certo da igreja verdadeira, serão prontamente enganados por esse poder de fazer maravilhas. E os protestantes, tendo jogado fora o escudo da verdade e da fé na palavra de Deus, também serão iludidos. Papistas, protestantes e mundanos aceitarão a forma de piedade sem o poder e verão nessa união um grande movimento para a conversão do mundo e o início dos milênios há muito esperados. E qual é essa mensagem que deve preparar a humanidade para uma nova era de paz que se aproxima? Para que haja harmonia mundial, toda a humanidade deve reconhecer a igualdade de todas as crenças. Não se pode dizer que um seja melhor ou pior do que outro. Tampouco se pode dizer que um deles sustenta a verdade e todos os outros estão errados. Todos os líderes e fundadores religiosos de todas as épocas devem ser reconhecidos e reconhecidos como divinamente inspirados e todos influenciados por esse mesmo espírito. Estamos vendo isso acontecer na mídia hoje? Quando eu tinha 10 anos de idade, perguntei à minha mãe: bem, se existe apenas um Deus, por que há tantas religiões? E, ao longo dos anos, tenho refletido sobre essa questão desde então, e parece-me que a conclusão a que cheguei é que todas as religiões são verdadeiras. Eles só veem uma parte distinta do elefante. De acordo com os grandes mestres e os fundadores das artes orientais, o objetivo final de todos os sistemas marciais é a paz. Com a crise que o mundo enfrenta hoje, por meio de desastres naturais contínuos e cada vez maiores, o desmoronamento de impérios financeiros, surtos epidêmicos de doenças e pragas, derramamento de sangue, fome e guerra, a humanidade está buscando desesperadamente uma resposta para o dilema deste mundo. Uma solução para as calamidades do mundo.
segurança na próxima tempestade. Um Salvador, se você preferir, para conduzir toda a humanidade a 1000 anos de paz. E esse ser aparecerá. Aquele que está revestido de luz e se manifesta com poderes milagrosos de reconciliação, cura e paz. Ele é esperado há gerações por todas as principais religiões. Os cristãos o conhecem como o Cristo e esperam seu retorno iminente. Os judeus o esperam como o Messias. Os hindus aguardam a chegada de Krishna. Os budistas o esperam como o Buda Maitreya e os muçulmanos esperam o Imam Mahdi. Embora os nomes sejam diferentes, muitos acreditam que todos eles se referem ao mesmo indivíduo, o Mestre Mundial, cujo nome pessoal é Maitreya. A paz mundial deve originar da paz interior. A paz não é apenas a ausência de violência. A paz é a manifestação da compaixão humana. O próprio nome Matri significa bondade amorosa. No mundo de hoje, realmente precisamos de Matri, Matreya, bondade amorosa. Esses são só sentimentos de alguns místicos da nova era? Ou há um espírito trabalhando nos bastidores para unir o mundo todo em um só? Em 1997, em Washington, D.C., o Dr. Sung Young Moon criou a Martial Arts Federation for World Peace, Federação de Artes Marciais para a Paz Mundial, com o objetivo de construir a paz mundial, incentivando todos os artistas marciais a trabalharem juntos. Ela tentou transcender todas as diferenças que existem entre as pessoas que praticam artes marciais. A federação respeita todas as artes marciais e se dedica a promover a união e a cooperação para um objetivo maior, que é a paz mundial. Como a guerra começa na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. Com base em meu treinamento e experiência pessoal, acho que os primeiros passos para a paz mundial são a paz pessoal. Um aspecto dessa organização que considero muito interessante é sua ênfase no conceito de criar uma sociedade moral, uma sociedade forte. Devido à minha experiência na Ásia, as artes marciais originais foram criadas com o objetivo de criar uma sociedade segura e estável. As artes marciais são realmente uma força unificadora em nosso mundo conturbado de hoje. Além da religião em si, as artes marciais compreendem a única filosofia que traz à tona a bondade e a força internas que todos possuem, tanto em sua própria vida quanto para inspirar o melhor nos outros. Por que todas as pessoas do planeta não podem viver juntas em harmonia? Simplesmente não sei. Houve 3 grandes muros que causaram guerras ao longo da história. São muros nacionais, religiosos e raciais. No dia em que as pessoas do mundo concordarem em construir um país universal, uma religião universal e uma raça humana universal, e todos se tornarem daltônicos, todos neste planeta serão felizes com cada sopro de vida. É interessante observar que para obter a paz, esses homens praticam a luta. E para obter a harmonia interna, as artes marciais ensinam combate, dominação, orgulho e controle. No entanto, se praticarmos a luta para não lutar, se praticarmos o ataque para desenvolver o autocontrole, se praticarmos a retaliação para não retaliar, há algo terrivelmente errado com nossa visão espiritual do mundo. Esse é exatamente o produto das filosofias taoísta, budista e hinduísta orientais, o fruto da árvore proibida. Pois a luz se torna escuridão, o erro se torna verdade, e aquilo que foi declarado como mal pela palavra de Jeová, agora é visto como bom. Os ensinamentos, as doutrinas e as práticas das artes marciais, do Tai Chi e da Yoga, estão em oposição direta à palavra de Deus. E por meio dessas artes, o homem está sendo levado à rebelião contra seu Criador pela transgressão da santa lei de Deus e de suas instruções de justiça. Estamos trazendo para nós mesmos e para todo o mundo os resultados certos de nossa própria arrogância e orgulho. A humanidade, sob a influência da grande serpente, o diabo,
está se esforçando para reviver o antigo Império do Sol e, por meio da cooperação global, reconstruir um templo para os deuses e colocar em seu trono um novo líder mundial, um professor que guiará toda a humanidade em 1000 anos de paz. Mas quanto aos tempos e às estações, irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. O fim de uma era inevitavelmente produz um certo número de desastres naturais, como enchentes e terremotos, e estamos vendo um clímax dramático no número de desastres que ocorrem em todo o mundo. Maitreya diz que na última vez em que vim como Jesus, estava escrito na Bíblia que, quando eu aparecesse novamente, os próprios elementos da natureza seriam perturbados. Depois que os desastres chegarem ao auge, haverá um período de calma. A violência e a destruição chegarão ao fim. À medida que as pessoas se conscientizarem, sua culpa diminuirá. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andem e vivam como filhos da luz. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque aquele dia do Senhor não virá sem que primeiro venha uma apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o transgressor da lei de Jeová, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assenta, como Deus, no templo de Deus, mostrando ser Deus. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para agarrar as mãos do espiritualismo. Eles se estenderão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero chegou ao fim. E de vocês também. Em 1999, isso foi assinado pela Igreja Luterana, a Federação Mundial. Mais tarde, cerca de 5 anos depois, os metodistas de todo o mundo assinaram o mesmo acordo. Mas até hoje ainda não tivemos nenhum evangélico protestante que se levantasse e assinasse esse acordo. E sob a influência dessa união tríplice, este país seguirá os passos de Roma ao pisotear os direitos de consciência. À medida que o Espiritismo imita mais de perto o cristianismo nominal de nossos dias, ele tem mais poder para enganar e prender. O próprio Satanás se transformou, e de acordo com a ordem moderna das coisas, ele aparecerá como um anjo de luz. Por meio da agência do Espiritismo, milagres serão realizados, os doentes serão curados e muitas maravilhas inegáveis serão realizadas. E como os espíritos professarão fé na Bíblia e manifestarão respeito pelas instituições da Igreja Romana, seu trabalho será aceito como uma manifestação do poder divino. Disse que nunca esqueceria disso. Digo a você, estou lhe dizendo agora mesmo, o céu está emocionado com isso. Aleluia! Você sabe o que é tão emocionante para mim? Quero dizer, quando entramos no ministério há 47 anos, isso era impossível. Os capítulos finais do livro de Apocalipse nos dizem que em breve haverá uma posição final entre os filhos da luz e as forças das trevas. E é para essa última grande e decisiva batalha que o dragão está preparando seus exércitos. Pois não apenas Satanás e seus anjos caídos lutarão pelo domínio desta terra, os homens também terão seu papel a desempenhar. E na verdade, isso pode ser visto ao nosso redor hoje. Por meio da literatura secular, das revistas populares, dos videogames, da música e dos filmes, estamos testemunhando uma geração inteira de homens, mulheres e crianças pequenas sendo moldados à imagem deste mundo caído. E por meio das avenidas da alma, muitos estão se entregando à influência e ao controle dos demônios. Poucos se dão conta das forças que trabalham nos bastidores para sua destruição. E são esses espíritos, antes exaltados como anjos de Deus,
que agora estão se unindo e trabalhando no coração e na mente dos filhos da desobediência, pois são espíritos de demônios que operam milagres e vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em breve, visões assustadoras de caráter sobrenatural serão reveladas nos céus, em sinal do poder dos demônios que operam milagres. Os espíritos dos demônios irão até os reis da terra e ao mundo inteiro para prendê-los no engano e incentivá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Por meio dessas agências, governantes e súditos serão enganados. Por meio das artes marciais, da yoga e do misticismo oriental, a porta foi aberta para os espíritos e as práticas religiosas do Oriente. E agora, nesta geração final, o dragão está tentando toda a humanidade a provar da árvore proibida, cujo conhecimento traz escuridão, culpa, vergonha e escravidão ao pecado. Por meio da mídia moderna, da ficção popular, das técnicas de cura orientais e das práticas de formação espiritual, a velha serpente, o diabo, está cegando os olhos dos homens para a veracidade absoluta e a verdade infalível da palavra de Deus, do caráter de nosso Pai Celestial e de seu grande amor e poder para libertar os cativos. Ao lançar sua sombra entre os homens e a luz que brilha nas páginas das Escrituras, Satanás está tentando destruir a fé dos homens na palavra de Jeová e, assim, separá-los de seu único meio de salvação, redenção, libertação e cura. É por meio da mistura de luz e escuridão, verdade e erro, bem e mal, que o dragão está conduzindo os homens à rebelião aberta contra nosso Criador. E por meio da transgressão de sua santa lei, Satanás está preparando toda a humanidade para seu último grande engano, um evento profetizado pelas Escrituras que surpreenderá o mundo inteiro de forma avassaladora. Mas hoje, a porta da misericórdia ainda está aberta e o Senhor está chamando cada homem, mulher e criança. Se você apenas ouvir sua voz, Ele está dizendo: meu filho, minha filha, dê-me seu coração. Escolha hoje a quem você vai servir. Mas quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor,